Olá! Hoje iremos falar sobre a Lei de Oswald. A Lei de Oswald, ou Lei de Diluição de Oswald, foi proposta pelo químico de origem russo-germânica Frederick Oswald no final do século XIX. Seu objetivo era relacionar a concentração molar, molaridade, a constante de equilíbrio ionização ou dissociação, representada por Ka ou Kd, e o grau de ionização ou dissociação, representado por alfa, de um eletrólito. A constante de equilíbrio de ionização ou dissociação Ka ou Kd é a relação entre as concentrações molares dos produtos e dos reagentes presentes em um equilíbrio de ionização ou dissociação. Por exemplo, para a equação de ionização. A equação de ionização do ácido clorídrico, o Ka será H+, vezes Cl-, dividido por HCl. Quanto ao grau de ionização, é a quantidade de hidrogênios ou hidroxilas que se convertem em cátion H+, ou ânion OH-, quando dissolvidos em água. Para calculá-los, devemos dividir o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas adicionadas no meio. Como, por exemplo, alfa, que é o número de moléculas ionizadas ou dissociadas, dividido pelo número de moléculas totais. A concentração molar é a relação entre o número de mols do soluto, N1, presente em um determinado volume de solução, e, no caso, dividido pelo volume. A unidade utilizada é sempre o litro, né? E a expressão da molaridade é M igual a N1 dividido por V, que é o volume. A lei de Oswald propõe uma forma simples e direta para calcular a constante de equilíbrio de uma ionização ou dissociação, desde que o equilíbrio envolva um monoácido ou uma monobase presente em soluções diluídas, cuja quantidade de solvente é muito maior que a quantidade de soluto. Observação: o monoácido é o ácido que apresenta apenas um hidrogênio ionizável. A monobase apresenta apenas uma hidroxila, OH-. A expressão matemática criada por Oswald é Ki ou Ka, né, que é a constante de acidez, igual a alfa elevado a 2 vezes o M, que é o número de mols, dividido por 1 menos alfa. A interpretação de Oswald em relação à sua lei foi a de que quanto mais diluída for a solução, menor será a sua concentração, e, consequentemente, maior será a ionização ou dissociação do eletrólito. Como existem eletrólitos fracos moderados, que apresentam alfa maior que 5% e menor que 50%. Mas também existem ácidos fortes, que possuem alfa maior que 50%. De acordo com o valor de alfa, o denominador da expressão da lei de Oswald pode ou não ser utilizado. Se o valor do alfa for muito pequeno, sempre tenderá a 1. Por exemplo, se o alfa for 0,04. Então, você vai fazer 1 menos alfa. Então, 1 menos 0,04, que é igual a 0,96, que é muito próximo de 1. Com isso, quando o eletrólito for fraco, a expressão para o cálculo de Ka poderá ser expressa por Ka é igual a alfa elevado a 2 vezes a molaridade, o número de mols. Outro fator que podemos utilizar para saber se um eletrólito é fraco e, consequentemente, para não utilizar o denominador na lei de Oswald é a constante de ionização, Ki. Se o Ki for menor que 10 elevado a menos 6, significa que o eletrólito é fraco. Esse Ki pode ser Ki ou Ka, é a mesma coisa. Como já dito anteriormente, o grau de ionização de um ácido é denominado pela constante de acidez representada por Ka. O nome da constante de ionização também é empregado e pode ser definido matematicamente conforme mostrado abaixo, que é o H+, mais H2O, né, faz a equação de ionização, então sobra o A- mais H3O+. E aí tem a equação simplificada, e também aqui podemos ver o Ka novamente, que é o A-,
vezes H3O+, dividido por HA. As espécies representadas entre os conchetes representam suas concentrações molares. Dessa fórmula, o cálculo da constante de acidez considera o quociente entre o produto da concentração molar de sua base conjugada e de seu número de íons de hidrogênio, pelo de suas partículas não ionizadas. Deste modo, seu valor de Ka é diretamente proporcional à concentração iônica, o que indica que quanto maior for o valor de Ka para um ácido, maior será a sua ionização e maior será a força desse ácido. A tabela 1 mostra o valor da constante de acidez para alguns ácidos na temperatura de 25 graus. E uma observação é que a temperatura interfere significativamente no Ka de um ácido. Tanto o ácido clorídrico quanto o ácido sulfúrico são ácidos muito fortes. Já o ácido sulfuroso, ele é apenas forte, e o ácido cianídrico, ele é bem fraco por conta da sua constante de acidez, que é bem baixa. Dessa forma, podemos concluir que uma solução de ácido clorídrico ou de ácido sulfúrico apresenta uma grande parte de íons em solução. Já uma solução como ácido cianídrico apresenta grande parte de moléculas dissolvidas. Experimentalmente, pode-se averiguar esse comportamento ao se fazer tais soluções serem atravessadas por uma corrente elétrica, compondo um circuito capaz de acender uma lâmpada, por exemplo. Observa-se então que em todas as soluções há passagem de corrente elétrica, mas a lâmpada que está mais intensa na medida em que o ácido é mais forte. Apresenta o maior número de partículas iônicas em solução responsáveis pela transmissão de corrente elétrica. Então, por exemplo, todos os ácidos, as lâmpadas elas vão acender, mais o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, as lâmpadas elas vão acender com maior intensidade. Agora nós vamos fazer um exercício, né? Que é o exercício fala que uma solução de 0,05 mol de um ácido fraco, HX, apresenta uma constante de equilíbrio de ionização igual a 5 vezes 10 a menos 6. Determine a partir dos dados fornecidos o grau de ionização do ácido. Aí tem a alternativa A, 1%, alternativa B, 2%, alternativa C, 3%, alternativa D, 4% e alternativa E, 5%. Então, a gente tem os dados, né? A molaridade é 0,05 mol, ou 5 vezes 10 elevado a menos 2. O Ka, que é a nossa constante, a fórmula dele é alfa elevado a 2 vezes a molaridade. Então, a gente vai fazer essa conta. 5 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a alfa elevado a 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2. E aí a gente divide, né? Passa o alfa já está do outro lado. O 5 vezes 10 a menos 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 6 dividido por 5 vezes 10 a menos 2 igual a alfa elevado a 2. Logo, vai ficar 10 elevado a menos 4, que é igual a alfa elevado a 2. Depois a gente vai tirar a raiz de 10 a menos 4, que vai ser alfa igual a 10 elevado a menos 2. Porém, o exercício ele pede o grau de ionização em porcentagem. Então, a gente vai pegar esse 10 a menos 2 e vai multiplicar por 100, o que vai dar 1%, ou seja, a letra A.